livreiro é parte fundamental. Não, eu acho que o boca a boca continua, mas o mundo tecnológico ampliou a níveis exponenciais, né? É claro que o marketing é bem-vindo, né, Carla? Não pode se ter ingenuidade nesse sentido. Publicidade e ter uma empresa, né, Zé? Ter uma empresa, além da publicidade, você tem o envolvimento de outras disciplinas, né? Gestão. Sim. Tem uma empresa, a Lápis Raro é uma agência. Olá, amigos do Festival Tarrafa Literária, em sua 13ª edição, e ainda online, porque a gente não é maluco, a gente quer ainda ter calma, responsabilidade e voltarmos aos poucos. Eu acredito que em 2022 a gente volte para o presencial, mas em 2021 teremos a 13ª edição online, com 8 grandes encontros, 8 bate-papos, 8 nomes vindos de várias partes do Brasil. E agora eu tenho a satisfação de trazer aqui pela primeira vez para o festival uma estreia mineira no Festival Tarrafa Literária, a escritora Carla Madeira. Olá, Carla, como vai? Ei, Zé, tudo bem? Tudo bom, que prazer te receber no festival. Prazer é meu estar aqui, né? Não é bom isso? Bate-papo entre livreiro e autora. Perfeito, casamento ideal. Eu tenho que fazer campanha para os livreiros ficarem mais malucos ainda, porque assim, quanto mais livreiro maluco, melhor para a gente tentar fazer a nossa parceria em busca de leitores, não é? Não, o livreiro é parte fundamental, né? Nesse processo da escolha do livro, né? É um papel incrível. Eu vou fazer uma pequena apresentação sua, nada melhor do que a orelha do seu mais recente livro, o Véspera, pela editora Record. E porque é sempre chato você falar de você mesmo, assim, né? Como uma apresentação. Então eu vou fazer aqui uma breve apresentação. Nasceu em Belo Horizonte, Carla Madeira nasceu em Belo Horizonte em 64. Largou, eu adoro isso, largou um curso de matemática. As pessoas, né, falou largou. Parece uma coisa meio amorosa, o desamor, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Largou o curso de matemática e se formou em jornalismo e publicidade. Foi professora de redação publicitária na Universidade Federal de Minas Gerais e é sócia e diretora de criação da agência de comunicação Lápis Raro. Publicou Tudo é Rio, em 2014, e A Natureza da Mordida, em 2018. Recebidos com entusiasmo pelo público e pela crítica. Véspera é o terceiro livro da autora, essa novidade aqui, chamado Véspera. E, olha, Carla, eu li o Tudo é Rio da maneira que talvez muitos leitores começaram. Foi um fenômeno, é um fenômeno do boca a boca. Eu recebi uma intimação cultural de uma cliente e amiga leitora. Ela me marca numa publicação falando assim, você tem que ler, né? E aí é uma leitora que é minha autora também, a Juliana Araripe, atriz, roteirista. E aí eu mergulhei no seu Tudo é Rio e também fui fisgado por aquela correnteza de literatura e sentimentos, né? Eu queria que você falasse sobre esse fenômeno do boca a boca, como você vê esse mundo literário que ele é arredio e ele é delicado, arredio e ao mesmo tempo consegue ser tecnológico, moderno e ter suas tradições. E o boca a boca é uma delas, né, Carla? Não, eu acho que o boca a boca continua, mas o mundo tecnológico ampliou a níveis exponenciais, né? A força do boca a boca, porque hoje você conta para uma pessoa, ela conta para duas, duas conta para quatro, quatro conta para. E aí você tem uma progressão, né, imensa aí, mas o princípio é o mesmo. Isso é boca a boca, né? O boca a boca feito pelas redes, o boca a boca feito ao pé da orelha, o boca a boca feito com um telefonema, não importa.
O que está por trás do boca a boca é você ter a indicação de uma pessoa que você confia e que diz assim para você, vai lá ver isso. E esse vai lá ver isso tem um peso grande porque você confia naquela indicação. Então, esse princípio do boca a boca, ele está por trás e vai continuar, mas ele está cada vez mais potente com a tecnologia. É interessante, né? A gente se vale das antigas tradições amplificados pelas redes, né? Mas tem uma verdade aí. Isso que é essa verdade amplificada é que nem você demonizar. É claro que o marketing é bem-vindo, né, Carla? Não pode se ter ingenuidade nesse sentido. As coisas não andam em paralelo total, né? Inclusive você carrega essas duas, vamos dizer assim, facetas, né? Uma da área da publicidade, como uma agência, e a faceta literária que, entre aspas, assim, é um pouco esquecida da parte publicitária, vamos dizer assim. Até um pudor de alguns autores de falar, eu vendi, né, virar best-seller, pode virar um negócio meio que alguns podem achar, best-seller, você tem que convencer alguém da qualidade do livro, apesar de ele ser best-seller. Pois é, esse ponto é um ponto que precisa mudar, e é legal, né, esse ano ver o livro mais vendido, Torturado, né, do Itamar Vieira. Que beleza de livro, né? Então, que Sim. bom que está vendendo muito e ainda é pouco, né? Porque no Brasil, pelo tamanho da população, deveria se vender muito mais do que a gente vende, né? Então, é muito legal você ver que isso aí é uma bobagem, né? Assim, é um preconceito. O livro está fazendo uma história maravilhosa, o livro do Itamar está vendendo muito bem, ficou semanas e semanas entre os livros mais vendidos, não é? E não perde nenhum milímetro de qualidade por vender muito. Isso é um comportamento enviesado, né? Você achar que só vende muito se for popular, e como a população não tem um critério de qualidade, quer dizer que se vendeu muito é ruim. Isso não é verdade, né? Isso é um preconceito mesmo. Com certeza. A gente fica sempre com esse nó lógico, né? Para tentar ser afrouxado o nó. A gente precisa ficar tão certo dessas. Acaba virando uma camisa de força. E você fala, mas é best-seller. Moça, mas é best. Não, então não deve ser bom. Que coisa estranha a nossa lógica. Talvez seja a coisa de botar o livro num pedestal, não é, Carla? Essa solenização da leitura, né? Eu acho que é muito legal quando o livro chega no leitor, né? Se tem muita gente querendo ler, e se tem indicação, e se alguém indicou, nossa, lê porque é legal, e você lê, você quer indicar, você quer compartilhar, você quer... Isso é um processo muito bacana, né? Um acontecimento muito importante para um livro, né? Assim, então, não quer dizer que todo livro legal vendeu muito, né? Às vezes ele não foi descoberto, às vezes ele não fez um trajeto de mercado bacana em termos de volume, isso também não significa que ele é ruim, né? Mas, com certeza, um livro que tem uma ressonância muito grande nas pessoas e que elas indicam, e ele vai crescendo porque ele vai sendo validado por várias e várias pessoas, ele ganha esse lugar aí de um livro que vende muito, né? Então, assim, a gente precisa não ser simplista nessas lógicas. Se vende muito é ruim, se vende pouco é bom. Não... Esse se vende pouco é bom é muito divertido até, né? As pessoas se explicam nesse caminho. Falando do Tudo é Rio, só por conta dos bastidores da publicação, ele teve duas vidas, não é isso, Carla? Ele teve uma primeira publicação por uma editora de Belo Horizonte, foi isso? Eu fiz uma parceria com a Quixote Do,
inicialmente Quixote, depois se tornou Quixote Do, é uma editora que tem feito um trabalho muito bacana aqui, pegando novos autores, faz um trabalho de uma parceria entre o autor e a editora, e então, quando lançamos Tudo é Rio, teve essa parceria com a Quixote, e lá já depois da primeira edição, da primeira impressão, a Quixote já assumiu a, toda a atribuição de produção e distribuição do livro e divulgação, e aí eu fiquei com eles eles fizeram seis impressões, né? 6 edições. E trabalharam o livro muito bem, dentro das possibilidades, né? Do tamanho, da estrutura que eles tinham. E depois aconteceu a minha decisão de ir para... Eu recebi um convite da Roberta Machado, da Record, para ir para a editora, e foi um convite que eu fiquei muito feliz com o convite, tivemos uma conversa muito bacana para que eu pudesse dizer, olha, para mim, o que significa literatura, qual o papel da literatura para mim, o que eu esperava da editora, qual a troca que eu queria que acontecesse, e eu fui super acolhida. Tem sido uma parceria muito bacana, porque a Record entrou com a estrutura de produção, com a estrutura de distribuição muito robusta. Então, o livro está realmente chegando a mais pessoas, está no Brasil todo, está muito bem distribuído, muito bem trabalhado. Então, isso tem resultado no acesso, né? Porque, às vezes, o leitor queria o livro, não era fácil conseguir, não conseguia encontrar, não conseguia comprar, e agora isso está bem equacionado. Você sabe que uma das convidadas aqui do festival é a Marta Medeiros, e a gente bateu um papo ótimo aí por esses dias, né? E aí eu comentei de você e ela deu um grito entusiasmado, assim, falando de que ela também tem um tijolinho nesse muro aí da sua construção como autora. Não tem tijolinho, não, ela tem esse... Tijolinho é por minha conta. Ela fez... Ela tem uma estrutura, assim, uma fundação inteira. Uma empreitada. Cara, assim, porque a Marta foi extremamente generosa, ela leu Tudo é Rio, ela ganhou de presente da Leila Ferreira, que é outra jornalista maravilhosa, queridíssima. A Marta leu, e a Marta fez uma crônica no caderno Ela, né, na coluna, uma coluna inteira dedicada a Tudo é Rio, e ela foi determinante para a história de Tudo é Rio. Assim, a partir do olhar dela, do depoimento que ela deu, ela validou o livro para milhares de leitores que acompanham, né, o trabalho maravilhoso que ela faz. E isso mudou a história do livro, né? O livro ganhou um impulso imenso, e Marta maravilhosa. Tudo que eu escrevo eu mando para ela, porque eu adoro ouvi-la, assim, adoro que ela me diga, né? Ela leu Véspera também, e eu fico sempre muito desejosa do olhar dela, porque tem muita confiança. Ela é uma leitora voraz, né? Ela lê pra caramba e tem uma capacidade analítica, uma sensibilidade artística muito grande. Então, poxa vida, eu fiquei muito feliz, muito honrada, e, poxa, incrível para mim. Foi dentro desse percurso também do fenômeno, né, Carla? Foi algo inesperado, que o texto está chegando no leitor, só que vai chegando em cada leitor, e esse leitor qualificado leva para outro, para outra, e aí se dá o fenômeno.
Uma pergunta, quando você termina um original, né, um livro, ou acaba de ter uma publicação com tanta repercussão como foi o seu primeiro livro, quais são as sensações que vêm para você produzir o próximo? Como é que você lida com o livro que acabou de ser lançado, saiu da gráfica? É alívio? Você fica presa a ele, assombrada por cada livro? Como é que é a sensação da autora Carla Madeira depois de cada publicação? Olha, eu tive 3 experiências, né? Eu publiquei 3 romances, as experiências são diferentes. Tudo é Rio foi uma experiência, a experiência desbravadora, né? Aquela experiência em que eu não tinha a menor ideia do que aconteceria com o livro, mas eu tinha eu tive uma relação muito intensa com o processo criativo, né? Então essa relação assim me sustentou demais e independente do que acontecesse com o livro, era aquilo que eu queria realmente ter feito e a experiência foi uma experiência incrível assim como artista mesmo, né? De descobrir o arrebatamento criativo, né, que me tomou, assim, foi muito visceral. Então, depois que eu lancei, eu fiquei bem tranquila, assim, eu não sabia o que ia acontecer, eu não tinha nenhuma expectativa, e as coisas foram acontecendo. Eu comecei a escrever A Natureza da Mordida, e aí a minha motivação era fazer uma linguagem diferente, ter acesso a outra dinâmica, outra maneira de criar, eu não queria me repetir, eu queria outra linguagem, outra. Eu não sei, Zé, você leu A Natureza? Eu não consegui ler ainda o Natureza da Mordida, mas eu fiquei muito curioso pela experiência do Tudo é Rio. Quando você fala que você queria mudar a linguagem, isso já me acende aqui um sinal de que você, além de se preocupar com a narrativa, a trama, o segurar o leitor, todo autor quer segurar o leitor, né? É uma vitória para o leitor chegar até o fim da obra, né? Então você tem outra camada aí, além da trama, da narrativa, que é a estética, vamos dizer assim. Você tem vários olhares sobre a obra, é isso? Eu acho que todo autor tem decisões estéticas que ele precisa tomar, né? A literatura lida, não é só o que você conta, mas como você conta, né? A linguagem que você escolhe, o ritmo, o jeito que você vai narrar, com que voz, né? Se é um narrador onisciente, se é um personagem narrando com limites do que ele pode saber ou não, se é um narrador só, se são vários narradores, se você vai fazer uma linguagem mais direta, se você vai fazer uma linguagem mais com mais curvas, né? Então você toma muitas decisões estéticas e eu saí de Tudo é Rio querendo experimentar viver outra experiência, né? É lógico que todo mundo que leu os 3 livros fala, a gente vê você nos 3, né? Porque existe alguma coisa aí que sou eu e que eu não escapo, né? A minha literatura não escapa de determinadas coisas que são minhas. Mas, na medida do que eu dei conta, a experiência da Natureza da Mordida é muito diferente da experiência de Tudo é Rio e é diferente da experiência de Véspera. Então, são construções diferentes, com escolhas estéticas diferentes, muito claras assim para mim, né? Então eu acho que faz a diferença assim. Então você perguntou se eu me preocupo? Não, eu não me preocupo muito. Depois que lancei, não me preocupo tanto, sabe? Assim, eu me preocupo mais com a qualidade do processo criativo.
Eu me preocupo com estar, com me proteger nesse período de criação, com não deixar nenhum tipo de preocupação, nem de concessão, não vou fazer isso porque o público não vai gostar. Eu não penso nisso, não me preocupo com isso. Eu me preocupo em fazer aquele livro que eu tenha uma adesão com ele, assim, é isso que eu quero fazer. A te satisfazer como autora, né? E você reescreve muito, Carla? Muito, muito. Eu releio muito, 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 muito. Muitas vezes. Então, a editora tem que falar, calma, vai chegar, o deadline, quando chega perto da data limite, você pede para o editor, não, mais uma vez, espera aí, vou dar mais um. Não, assim, véspera teve isso, assim, mas foi legal. Eu calculei um bom prazo, mas eu refiz muito, 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 muito. Refaço muito. E tem esses bastidores das produções, né? Por exemplo, o Milton Ratum é muito meu amigo e um dos romances dele se passava em parte em Santos, com uma colônia de imigrantes aqui em Santos nos anos 50, no Noite da Espera. E ele precisava, para se nutrir, para referências no texto, ele queria visitar lugares da cidade que tivesse uma descrição das moradias daquela época. E como ele estudou arquitetura, até aqui em Santos mesmo, uma época, ele me procura e fala, me leva, você conhece um lugar assim, assim, assim? E aí fomos até o lugar, ele encostou as mãos na moradia, nos chalés de madeira, tirou foto, escreveu no diário dele e aquilo deixou ele abastecido para escrever ficção, né? É interessante cada alimento que o autor precisa para se cercar e ficar mais livre para escrever a sua ficção, né? Acho que acho que a gente passa por uma busca, assim, de coisas que tenham uma ressonância forte, né, para o autor, assim, que o autor sinta uma adesão, né, assim, com aquilo que ele está contando, ele tem que estar afetado. É um processo de afetação, né, assim, de envolvimento, que eu acho que aí cada um vai buscar a sua maneira, né, de se envolver, de estar dentro, imerso ali naquela história, né? Emprestar o corpo para os personagens, para as personagens, para elas se tornar disponível para pensar essa pessoa que é isso, o que ela faria, né? Como ela agiria. E aí, eu acho que é a viagem do autor, né? Assim, E me fala um pouquinho, vamos partir para uma curiosidade minha aqui também, da sua formação como leitora, uma menina leitora. Como é que era na sua casa? Foi na sua casa? Você teve uma grande professora, professor? Como é que se construiu você como leitora, Carla? não, assim, todo mundo é engraçado, eu tenho repetido isso algumas vezes, porque assim, principal a minha principal paixão pela palavra, quando nova, quando criança e depois foi através da música e não da literatura. Então, eu me aproximei da literatura, da palavra, dessa coisa de falar, nossa, a palavra ela tem um peso, ela pode contar uma história, tem um jeito de contar uma história, tem um jeito de falar bonito, tem um jeito de falar de um jeito instigante. Essa paixão veio pela música. É uma coisa bem interessante, porque no final da infância e na adolescência eu aprendi a tocar violão, eu gostava muito de música popular brasileira, era compositora, criava,
letras e letras, músicas e músicas, esperava os lançamentos dos discos, né, em vinil primeiro, depois esperava avidamente, acompanhava com encarte, era um lançamento por ano, né? Dos... Lado A e lado B, o lado B é mais vanguarda, o lado A mais... E a paixão veio pela música. Assim, a literatura, ali naquela época de colégio, teve a descoberta do Monteiro Lobato, que foi incrível, que foi uma paixão de infância. Depois, descoberta de Agatha Christie, dessas leituras que prendiam, né? Leituras assim, eu vi o livro como uma coisa que tinha que me prender, eu tinha que ter uma história que eu não quisesse desagarrar daquele livro, né? Então, as primeiras relações foram assim, e também porque na escola a gente era obrigado a ler, né? A gente tinha uma carga de leitura grande, né? A gente era obrigado a ler. Então, os primeiros contatos foram assim, né, com os autores. Aí li todos os autores que a gente passava por esses autores brasileiros, né, assim, clássicos, né? Machado de Assis, de Alencar. Lidava bem com a obrigação. Você não criou repulsa, uma rebeldia de falar, não vou querer, estão me obrigando a ler, foi tudo bem. Foi orientada. Foi tudo bem. Tinha uns que eu achava mais chato, me interessava menos, mas aqueles que eu gostava, eu falava, nossa, isso é legal, mas muito mais ligada à música, o meu tempo era muito mais tocando, cantando, compondo, do que escrevendo. Mas aí depois eu fui trazendo o livro para perto, né? Assim, e fui aí vivendo a leitura que eu queria viver, né? Não era mais a coisa da escola. Aí entrei para a universidade e aí fui descobrindo os autores que eu queria ler, que eu queria aprofundar, que eu queria conhecer mais, né? E assim fui caminhando. Né? E me conta esse fenômeno que é Minas Gerais na literatura. Porque Minas Gerais é um local. Estou mexendo agora com a paixão regional, né? Porque todo o estado do Brasil parece que tem um ciúminho, né? Traz para ele, assim, os gaúchos, os mineiros, os cariocas. Mas Minas Gerais tem grande literatura e tem literatura também de prosa curta, né? Como os grandes cronistas. Como é que você, que já chegou você é ligada também ao território, né, Carla? Como você vê essa cena literária mineira? É maravilhosa, né? Eu acho maravilhosa. Eu acho os autores mineiros impressionantes, né? Nós temos Guimarães Rosa, não é? Carlos Drummond de Andrade, não é? Temos aí, nossa, tantos, né? O Otto Lara Rezende era mineiro? Rezende, e por aí vai. Estão até gravando agora um documentário, né? Tem um amigo que está fazendo o Otto Lara Rezende, num documentário que está sendo feito. Mas vários, né? Assim, eu acho que outro dia eu fiquei conversando sobre isso, porque Minas tem uma sonoridade, né? Tem uma coisa do jeito de falar do mineiro, e Minas, quem teve vivência de interior sabe disso, tem uma linguagem tão bonita, assim, sabe? As pessoas têm um jeito de falar tão... Você teve uma vivência do interior também na tua? Eu tive uma vivência de interior. Meu pai, minha mãe, meu pai de Dores do Indaiá, minha mãe
nasceu numa cidade muito pequenininha, Marilândia, e depois foi para Divinópolis. Então, eu passei muito assim de infância, adolescência, nessas sonoridades assim. E eu acho que a gente, claro que escritores mais modernos que transformaram isso, ou mesmo escritores que levaram isso a fundo, como o caso de Guimarães Rosa, né? Essa sonoridade do sertanejo aqui mineiro, né? Da Serra do Cipó ali. Então, mas eu sinto isso, uma sonoridade forte, uma literatura muito, muito bonita, né? A gente também repara nessa geografia da arte, da literatura, né? Da música também. E a música continua com você hoje em dia? Você ainda tem essa intimidade com a canção, com a música, com tocar e cantar? Eu tenho tocado pouco, tenho tocado menos, assim, mas é uma coisa. O violão, por exemplo, um pouquinho que eu pego, eu sinto que eu retomo com alguma facilidade. O popular, o clássico, não. Eu estudei 5 anos de violão clássico e hoje, assim, se eu abrir uma partitura, eu não faço nada com ela, assim, eu não perdi demais, muito. Mas o violão popular que eu aprendi quando nova, e assim, eu tenho uma facilidade, pego fácil, leio relativamente fácil as cifras, né? Assim, e retomo, gosto muito de cantar. Eu tenho uma família muito muito musical, Aham. a família toda gosta de cantar. O pai do meu pai, né, meu avô era um músico também. Minha avó, mãe do meu pai, tinha um ouvido absoluto, maravilhosa. Eu tinha uma viola quando nova, uma viola de 12 cordas, ela que afinava para mim, e um ouvido incrível, assim. Então, eu venho de uma família muito musical, e recentemente comecei a lembrar algumas coisas, tem algumas coisas gravadas de músicas minhas, e comecei a mexer um pouco nisso, mas fico fazendo planos, vou voltar a fazer aula, vou voltar a tocar mais, mas vai embolando, quero fazer tanta coisa, quero escrever, tocar violão, pintar, não dá para tudo. E eu imagino que a carreira publicitária ela demande demais também, né, Carla? Eu tenho muitos amigos do meio publicitário, Cássio Zanata, Dedé Laurentino, figuras que respeitam a literatura, adoram a literatura, produzem, mas sabem que a publicidade ela draga a gente demais. A publicidade e ter uma empresa, né, Zé? Ter uma empresa, além da publicidade, você tem o envolvimento de outras disciplinas, né? Gestão. Sim. Eu tenho uma empresa, a Lápis Raro é uma agência, uma das maiores aqui de Minas, e nós somos uma equipe de quase 90 pessoas. Então, Grande. tem um trabalho, uma rotina pesada, né? E você dá férias para Carla Madeira publicitária quando você está na literatura? Ou você fica pensando em estratégias para o livro, mistura os mundos? Como é que você se vira com isso? Não, eu acho assim, eu acho que um pouco esse olhar não tem jeito de separar, né? Assim, eu acho que a publicidade me dá algumas coisas como autora, me deu, né? Assim, essa coisa de a publicidade é um lugar muito interessante para você desenvolver muito de linguagem, né? Porque você faz filme, você lida com música, você lida com cinema, você lida com escrita, você lida com síntese, né? Você tem que contar uma história interessante em 30 segundos, você tem que fazer um texto que, 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 que tem um título que
chame atenção, que seja provocativo. Então, eu acho que isso, a publicidade, foi um lugar de um exercício de linguagem muito intenso e muito multidisciplinar, né? Porque você lida com quase tudo, né? Você lida com direção de arte, que lida muito com arte, que lida com estética, que lida com... É muita riqueza de linguagem. Então, acho que isso foi uma grande coisa para Carla escritora, né? E acho que quando estou nesse lugar de escritora, do livro e conversando, acho que eu tenho uma visão também do que é ter um livro que tá no mercado, não é? Uhum. É um mercado também, o mercado da literatura. Você quer que o leitor apareça, você quer que o livro seja lido. Então, mas isso é muito mais, eu fico muito mais assim, às vezes percebendo como isso está sendo conduzido, às vezes pontuando algumas questões, mas com certeza existe uma troca aí. Que legal que você lida bem com todas esses complementos, né? Eu estava com uma outra questão aqui sobre a sua literatura. Você acha que tem uma distância segura entre o dono da palavra, do texto e a criação? Por exemplo, você sofre junto com o personagem dos seus romances? Eu acho que eu sofro muito com os personagens, mas isso é interessante, porque eu acho que tem algumas camadas, né? Uma é o envolvimento com a história e que você... Engraçado, eu vivi isso muito profundamente com o Rio. Eu tinha uma visão assim, eu às vezes ouvia um autor falar, o personagem ganha vida e ele toma decisões e ele, né? Eu achava aquilo, eu não tinha essa vivência, eu achava aquilo, falava, gente, será? Porque parece que a decisão é do autor, o tempo inteiro vai ser do autor. E quando eu estava escrevendo o Rio, eu entendi isso com muita clareza. Porque se você faz uma personagem e ela é assim, já está claro que tem certas coisas que ela não pode fazer, outras que ela fará, que se ela não fizer, vai ter um furo ali naquilo que ela é, né? Assim, então, é verdade que você personagem, para que ela tenha coerência, né? Para que ela seja crível, para que ela não minta, né? Para que seja ficção e não mentira, né? Aquela personagem que você criou, ela tem coisas que ela fará e tem coisas que ela não fará. E isso eu acho que é a dinâmica que envolve o autor, né? Que gera essa dinâmica para o autor de sofrer, de falar, não, isso aqui vai ter que ser assim, isso aqui vai por aqui mesmo, né? E com isso você esse processo de escolhas, de descobrir esse caminho, de descobrir para onde você vai, essa história, quais são as pistas que aquele personagem vai te dar, né? Já que ele é assim, ele vai te dar alguma coisa. E eu comecei a viver isso, assim, você tem que ter uma escuta, né? Você não tem só uma escrita, você tem que ter uma escuta o tempo inteiro ali daqueles personagens que você está criando, né? E eu, como leitor do Tudo é Rio, também tive momentos de incômodo, né? Parece que tem os leitores mulher e leitores homem, eles vão ter sentimentos diferentes, né? E a você te afetou também, né, Carla? Foi tão forte o conteúdo do romance que parece que você também teve uma emoção, né, na construção desse romance, né? Quando eu comecei a escrever, não sabia o que seria, eu não disse assim, vou escrever um livro.
comecei a fazer um exercício de linguagem, comecei a contar uma história, fui me interessando por ela. E aí, quando escrevi a cena central, né, que é a cena nuclear de Tudo é Rio, do Venâncio com o filho, com a mulher, eu fiquei tão chocada com aquela cena que eu me afastei, parei de escrever, fiquei 14 anos sem escrever. Aí, 14 anos. 14 anos, quando voltei ao livro, eliminei uma grande parte do que eu tinha escrito e voltei exatamente nesse lugar que tinha me afetado tanto, né? Que tinha me baqueado tanto. Foi uma coisa assim, pô, não sei sair disso. Uhum. Como assim? Como que eu escrevo uma coisa dessa? Cara, como que eu sou capaz de escrever isso? Uma coisa que me chocou tanto, não é? E me paralisou. Falei, não sei sair disso. Não sei lidar com essa dor. E aí, quando voltei depois, talvez porque eu também estivesse num processo de querer engravidar, tinha toda uma convergência de coisas, né? Aí, quando voltei, escrevi um capítulo com uma palavra, né, que é o 4º capítulo, Tá. e a partir dali foi... Escrever este capítulo com uma palavra foi quase um ritual, né, para voltar ao livro, né, de retomar. E uma coragem sua, né, também, de você falar, não, eu vou enfrentar essa dificuldade aqui em prol da minha arte, né? Você também não deixou sufocar a tua voz da narradora, da autora, né, vamos dizer assim. Eu fui atrás dessa intensidade, né, que eu acho que é o processo criativo. Eu acho que o processo do artista, por exemplo, na música, quando eu componho, e aí falo como uma paixão, assim, do processo mesmo, né? Não sei se faço bem, se faço mal, pouco importa, né? Assim, agora a experiência criativa importa. Essa é visceral, essa para mim ela é fundamental e posso fazer coisas que algumas pessoas gostem, outras pessoas não gostem, mas assim eu preciso da experiência, de estar inteira na experiência. Eu acho que é isso que é a coisa incrível, né? Foi construindo com a vida sozinha, você também se vale, você fez terapia, por exemplo? Nesse meio Terapia, tempo. fiz muitos anos de terapia. Fiz análise, fiz outras terapias, fiz análise também como um dos processos terapêuticos, e é um processo de lidar com todas essas vozes, né? E é interessante, né? Porque você está se investigando, né? Ao escrever literatura também você está fazendo isso, né? De alguma forma. E acho que a palavra se conhecer é a base disso tudo, né? Disso tudo. E é um caminho mesmo. Imaginar né, esse processo criativo, imaginar é revelar um pouco de si mesmo, né? Não tem jeito, né? Não é descolado da experiência do autor, né? Sim. Nós agradecemos a sua investigação e seu enfrentamento, nós leitores. Falando outro aspecto, você também já fez cursos, né, de preparação de escrita criativa? Você já ministrou, já orientou gente para escrever? Eu dei aula na Universidade Federal de redação publicitária. Ah, tá. Eu trabalhava muito com redação e com técnicas de escrita, uma escrita muito... É uma escrita diferente, porque é uma escrita que tem um briefing, né? Mas Aham, ela se pretende criativa. Ela tá. não tem essa liberdade
do autor, que é diante da folha em branco, e que ele vai se colocar o que eu quero contar, o que eu quero dizer, o que eu quero fazer, que é diferente de um publicitário, né? Que tem ali um briefing, ele tem uma instrução, ele tem um objetivo, né? Uhum. Mas ele tem que fazer criativo. Ele tem que. E a gente vê filmes publicitários incríveis, né? Maravilhosos, emocionantes e, putz, muito bem escritos, né? Incríveis mesmo. É criativo. Então, eu trabalhei muito nesse lugar, né? Na Federal, a disciplina que eu dava era redação publicitária. E você gosta, você acha interessante essa linha também de oficinas de criação literária, as pessoas que querem aprender a escrever ficção? Porque eu acho que o teu percurso foi mais intuitivo, né, Carla? Essa sua... Eu não fiz esse tipo de processo, né? E também acho que o meu processo é intuitivo, eu tenho meu jeito de escrever, ele vem amadurecendo enquanto processo, né? Mas eu acho que uma pessoa fazer oficinas e lidar com isso, eu acho muito legal. Acho muito legal, acho que, desde que seja um processo que abre e não fecha, que abre possibilidades, que abre. Eu acho que o processo criativo ele tem que ser muito livre, sabe? Os livros que eu admiro, que eu mais gosto, que me pegam, são livros que eu percebo a liberdade, sabe? Eu percebo a liberdade do autor, assim, como que ele está à vontade ali naquela escolha estética, como ele, sabe, vai bem ali, assim, como ele é livre, né? Então, isso para mim, eu acho isso fundamental para a criatividade. Você tem que abrir, você não pode ter medo, você tem que ir, você tem que fazer. Depois vai ter um momento que você vai reler, cortar, trocar palavras, limpar, jogar fora, refazer, mas o momento inicial, ele tem que ser livre, sabe? Ele tem que, na minha visão, né? Então, eu acho que, para mim, tudo que ajuda a trazer essa liberdade, essa criação, é muito bem-vindo. E é claro que depois você tem uma etapa em todo o processo criativo de elaboração, que aí você tem que realmente elaborar, né? Assim, você tem que fazer aquilo também funcionar enquanto forma, enquanto se você está contando uma história, se você não está se contradizendo, então aí você vai elaborar mesmo, né? E aí ler, reler, 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 limpar, 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 cortar, cortar, né? Sem medo também sem apego. É um processo E essa, transpiração também, né? Não, é interessante, porque você fala caminho intuitivo, mas para você chegar nessa explosão, você tem que ter consumido muita. Você tem que ser um leitor, né? É uma intuição que é um curto-circuito a partir das tuas referências, né? Não existe o milagre, né? Você vai num caminho de grande leitora também, lê para escrever. E é assim que você vai se alimentando, né? Lê tudo, né? Lê o que você vê, mesmo que você não esteja lendo um livro, mas você lê o que você vê. Lê o mundo, lê a sua volta. Oi? O mundo. Você lê o mundo, né? Assim, então, você lê livros, claro, isso aí, quanto mais a gente lê, eu acho que mais rico a gente vai ficando, né? Porque você encontra tantas possibilidades de contar histórias e tantas palavras, né? Tantas maneiras de calar ao escrever, né? Então, isso
muito, mas não só isso, né? Viver também, viver, né? Acho também que essa leitura é fundamental para quem escreve, né? Perfeito. Uma curiosidade outra minha aqui. Você tem uma livraria do coração, assim, uma livraria do seu afeto em particular? Eu tenho a Livraria Quixote, que é uma livraria pequenininha, que depois está se tornando uma editora, que foi a primeira a editar meu livro, é uma livraria do coração, assim. E eu tenho livreiros, né, do coração. Eu tenho a Simone, que é da Ouvidor, que eu adoro trocar com ela as indicações que ela dá, eu acho maravilhosas. Aqui em Belo Horizonte tem um circuitozinho de rua de livrarias que é muito legal, que está a Quixote, está a Ouvidor, está a Livraria da Rua, que são livrarias que eu gosto de ir, gosto de ver, gosto de indicações. Eu adoro indicações, acho fundamental. Perfeito, né? Eu vou me candidatar a ser um livreiro que vai indicar também para você algumas coisas. Por favor. E tem algum livro ou autor que ainda seja uma curiosidade sua que você ainda não desvendou? Quem que te vem à memória assim que você fala, eu quero ainda ler esse autor? Eu tenho tido isso muito com a Amos Oz. Eu nunca fui assim de vou pegar um autor e vou. Eu comecei a fazer um pouco isso, por exemplo. Eu fiz isso um pouco com Guimarães, até fiz um curso com o Wisnik sobre Guimarães Rosa, no Ateliê Paulista. Mas eu tenho me interessado muito pelo Amos Oz. Então, tenho lido alguns livros dele, assim, para percebê-lo mais, de uma maneira mais perto, assim, né? Porque às vezes lia um, depois passava para outro autor, depois para outro. Ele eu tenho feito um pouco uma sequência de leituras. Ele é um autor que está me interessando muito. Que mais? Alguém, isso aqui é um nome. Eu tenho enormes débitos, né? Eu, como livreiro. Os caras pensam que eu vivo numa livraria que eu tô lendo, né, o dia inteiro na livraria. Não, a gente tem milhões de demandas aqui. Mas Quais são os seus principais débitos? falar eu tenho N's, né? Mas eu vou N débitos, mas eu vou te falar um que eu tô na verdade intrigado. Eu queria ler Xenofonte, por exemplo, que textos de 2000 anos que estranhamente são atuais. Dizem que os gregos têm esse poder, né? A literatura clássica, né? Então é um deles, assim. Queria conhecer mais. Saiu agora pela... O que você quer conhecer contemporâneo? Agora do Xenofonte? Autores contemporâneos. O que você anda querendo conhecer? Contemporâneos? Caramba, tem aparecido bastante gente, né, Carla? Por exemplo, eu quero ler Paulo Scott, por exemplo. Marrom e Amarelo. E também queria ler a companheira do Scott, a Morgana Kretzmann, que acabou de ganhar o Prêmio São Paulo de Literatura. É um casal de escritores. E a literatura brasileira vende bastante aqui na nossa livraria de rua, né? Quando sai um Chico Buarque, é um acontecimento, né? Eu acho isso revigorante, né? Você vê a literatura brasileira sempre notada, assim. E eu queria ler este casal, por exemplo. É uma das coisas que me vem à cabeça. Você gosta de ler trechos das tuas obras, Carla? Gosto. E é muita sacanagem. Sacanagem pedir para você ler um pedacinho de Véspera. Você tem algum exemplar perto aí?
Eu tenho esse negócio de querer ver o dono da palavra lendo um pedacinho, sabe? Você viu que eu fiz um... Você viu que eu fiz um vídeo lendo o primeiro capítulo de Véspera? Ah, não vi. Foi veiculado onde? No Eu, Carla Madeira, no Instagram. Se você pegar, eu não estou lendo, por incrível que pareça, eu estou falando, eu sabia de cor. Eu falei que maravilha. de cor todo o primeiro capítulo, assim, me sentindo quase uma criança. Que genial, bom demais. Você vai ver essa primeira leitura. Vai no Eu, Carla Madeira, eu e seus fãs, que são muitos. Iremos lá. Você vai ver o vídeo meu falando o primeiro capítulo inteiro de Véspera. Boa. E para a Tarrafa, você vai ler um trechinho para nós? Eu vou ler eu vou ler essa contracapa. Tá ótimo. Tá? Boa. O tempo flutua invisível e em espesso presente. Nada apodrece sem ele. Nada floresce. Nada se torna amável. Nenhum ódio viceja. Nenhuma umidade seca. Nenhuma sede cede. As tempestades não inquietam nele ventos. As avalanches não podem soterrá-lo. A perplexidade não o paralisa. O mal não o ameaça. E o bem não faz com que se demore. Mas eis que um acontecimento, um único acontecimento, captura o tempo e o aprisiona. Que maravilha! Olha, a dona da palavra, é demais a gente ouvir um trechinho. É o voyeur do leitor. Com essa leitura de Carla Madeira, a gente chega ao final dessa prosa boa aqui, entre Santos e Belo Horizonte, né? Para a 13ª edição da Tarrafa Literária. Eu agradeço demais você. Quero já deixar uma ameaça de te convidar para você um dia vir aqui ao Centro Histórico de Santos. A gente ocupa um teatro do século XIX, lindo. Então, deixo um convite e umas ameaças de te aborrecer levemente no futuro para você vir à Tarrafa presencialmente aqui em Santos. Isso mesmo, me aborreça bastante. Viu? Obrigada. Obrigado. Um grande abraço para você. Um grande abraço. Valeu.